querido, a paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã falar um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Queremos comentar aqui em Mateus, capítulo número 9, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Vamos falar aqui sobre um assunto importante, né? Tudo é importante para a palavra de Deus, mostra que tudo é importante, mas precisamos entender e fazer o comentário do assunto, né, que nós vamos falar, que é Mateus 9, versículo 9 ao versículo 13. Tem duas razões aqui, mas vamos ver o que vai ser falado. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicano e pecador? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitais de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Muito bem, aqui está uma palavra de Jesus. Primeiro, a Bíblia fala que Jesus chamou Mateus. Mateus estava sentado na alfândega e lá Jesus está passando e olha para Mateus e chama. Porém, ele não questionou simplesmente nada. Quando Jesus falou: me segue, ele seguiu na hora. E não há nenhum comentário que Mateus, ele questionou Jesus. Ele não questionou nada, ele simplesmente ouviu o que Jesus falou: me segue, e ele seguiu. Aí depois está falando a palavra de Deus, e acontecendo que, estando ele na casa, sentado à mesa, estava Jesus e os seus discípulos assentados à roda da mesa. A expressão sentado na mesa significa que está sentado à roda da mesa. Então, Jesus com o seu discípulo estava sentado à roda da mesa e, de repente, chega alguns publicanos e pecadores e senta junto com eles na mesa. E os fariseus, por sua vez, vendo aquilo, falou para os discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Não deu nem tempo o discípulo falar nada para ele, mas Jesus foi quem falou. A Bíblia está falando que quando os fariseus fez essa pergunta ou lançou essa condição para o discípulo, Jesus, ouvindo ele, Jesus já manifesta. E a manifestação de Jesus foi essa. E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico os são, mas sim os doentes. Por que Jesus falou isso para eles? Porque aqueles publicanos e pecadores que estavam ali precisavam de ser perdoados. E eles estavam no lugar certo, porque eles estavam junto com Jesus. Jesus chegou com seus discípulos, sentou à roda da mesa, de repente vem pecadores e publicanos e senta com Jesus. Aí os fariseus olham e dizem: que negócio é esse? Falou por isso: olha, o seu mestre aí come com pecador e publicano. E Jesus lança essa palavra para eles. E depois Jesus disse: ide e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, ou seja, eu quero perdoar esses pecadores.
Aí depois Jesus fala assim: não preciso de sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus aqui está falando o seguinte, que ele veio não para o justo, porque não havia justos, está entendendo? Porque Jesus disse isso? Jesus disse isso por causa que não havia justos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é necessário foi Jesus vir para efetuar esta obra. Então Jesus falou para eles que não necessita de médico os que estão são. Quem tem saúde, quem está são, não vai no médico. Você vai no médico quando você está tudo bem, tudo legal? Você não vai no médico, porque você não necessita de médico. Porque Jesus disse para ele, ele disse, ó, aqueles que estão são, não precisam ir ao médico, mas os que estão doentes precisam, então eles estão no lugar certo. Ou seja, os pecadores publicanos que estavam lá, do lado de Jesus, na mesa com Jesus, estão no lugar certo. Por quê? Porque eles foram alcançados por Jesus. E depois Jesus falou que não veio para os justos. Por que não veio para os justos? Porque não havia justo. Todos são pecador. Eu falei isso, já tem um vídeo que eu lancei aí, eu falei a respeito de que o homem já nasce com a mente pecaminosa, e depois que ele começa a desenvolver o físico, ele desenvolve o pecado. Entra no meu canal, você vai ver o vídeo aí. Então, o que acontece? Jesus falou para eles que aqueles homens que estavam lá precisavam de ajuda, e que Jesus estava lá com eles. Na verdade, eles chegaram e foram para a mesa com Jesus. Jesus nem tinha chamado ele, nem sabia que ele estava lá, nesse caso aqui. Mas ele chega e entra lá e fica com Jesus, seu discípulo, e os fariseus, que são aquele tipo de religioso que não são cristãos. Eu já disse isso, eu vou repetir. Religião não presta, religião não vale nada. Religião só presta para levar o homem para longe de Deus e querer combater contra a verdade de Deus, de Jesus. Então, alguém já disse para mim, toda religião é boa. É mentira, nenhuma religião presta. Religião não salva, não cura, não liberta, não transforma, não tem céu, não tem sangue, não morreu na cruz. Religião não presta. Agora, eu não estou falando de religião, estou falando de salvação. Eu não gosto nem de ouvir essa palavra religião. É o que mais nós escutamos as pessoas, religioso, religioso. Não me chama de religioso, que eu não sou religioso. Eu sou cristão, sirva a Cristo. Ser cristão é uma coisa e ser religioso é outra. Olha aqui, o religioso acusando Jesus porque ele estava atendendo os pecadores e publicanos. Então isso é o que a religião faz. A religião não presta mesmo. Já disse e repito. Então, Jesus sendo acusado pelos religiosos porque estava lá recebendo os pecadores que poderia ser liberto. Está entendendo aí? Porque religião não presta. O cara é religioso, mas ele não aceita o que a Bíblia diz. É religioso, mas não crê naquilo que a Bíblia ensina. É religioso, mas não entra pelo caminho da palavra de Deus. É religioso, mas não ama a Deus de verdade. Então isso não vale nada. Não vale nada. Religião não presta. Agora, quando se fala de salvação, aí tudo muda. Tudo muda. Porque religioso é uma coisa. Ser religioso é uma coisa. Agora, ser crente em Cristo é outra coisa. Está entendendo? Então aqui Jesus fala para eles que não precisam de médico os são, mas os doentes. E Jesus fala para eles também que ele não veio para chamar justo, mas ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Porque ninguém é santo até o dia que ele encontrar com Cristo, para deixar de ser religioso e passar a ser crente de verdade. Jesus disse isso para alguém quando estava naquele lenga-lenga. Aí Jesus disse para eles que bem-aventurado aqueles que não veem, mas creram.
Então, por exemplo, nós não vemos Jesus literalmente, mas nós sentimos Jesus. Então, é a diferença da religião que não presta, como eu já falei, com a pessoa de Jesus é totalmente diferente. Religião não faz nada. Para o homem, a não ser levar ele para longe de Deus. Agora, quando a pessoa vem para Cristo, e que ele não é um religioso, mas ele é cristão, é um servo de Deus, segue a Cristo pela palavra, então aí tudo é diferente, entendeu? Então essa é a palavra de hoje. Entende que Jesus veio para salvar os pecadores. Claro, tem aquilo que eu sempre repito aqui: a pessoa precisa ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, aceitar o Evangelho e passar a viver o Evangelho, certo? Então é por aqui que começa, por aqui que começa. Então, e que a palavra de hoje: entende que ninguém tem condição de ser livre dos seus pecados, a não ser que ele entregue a sua vida para Cristo, tá certo? Então é isso aí que a palavra de Deus mostra para nós. Meu abraço, até o próximo vídeo. Inscreve no canal, dá o seu like.